Meu nome é Yasmin Andrade Lunardo. Eu conheci o Método CIS através da minha prima, que é coach. Ela me apresentou o Método CIS em um momento muito difícil da minha vida. Eu passei por uma situação extremamente constrangedora na minha família e que isso me deixou muito mal. Ela vendo a minha situação, ela percebeu que eu precisava superar os meus medos, os meus traumas, as minhas crenças ruins, e foi assim que fiz. Fui para o Método CIS em São Paulo com minha mãe, meu marido e ela. Me entreguei totalmente às dinâmicas, às palestras, e a palestra que mais me chamou a atenção foi a palestra onde o Paulo falava da família, sobre perdoar, sobre aceitar a pessoa como ela é. E eu fiquei o tempo todo dessa palestra com o meu pai na cabeça. O meu pai, ele perdeu a farda quando eu era criança, minha mãe separou dele, eu ainda estava na barriga da minha mãe, e eu cresci tendo muito medo dele, porque ele se entregou ao álcool. Vários momentos da minha vida, eu encontrei com ele indo pra escola, encontrei com ele em bares, e ele totalmente bêbado. Ele vinha até mim querendo afeto e exigia algo que eu não poderia dar. Então eu ficava com muito medo dele, medo do estado que eu via ele. E foi acontecendo isso por diversas vezes. Então eu cresci tendo muito medo, muito trauma dele. Eu não queria, momento algum, ter o contato, porque a minha criança só via ele de outras formas, não como um pai, como um homem que eu tinha medo. E naquele momento eu pude perceber que eu precisava perdoá-lo. Com tudo que o Paulo foi falando, eu entendi que eu precisava perdoá-lo. Eu precisava aceitar ele da forma que ele é. E aí, no final da dinâmica, Paulo incentivou que a gente ligasse para uma pessoa que precisasse do nosso perdão, até para a gente seguir em frente, seguir nossa vida de forma mais leve. E foi assim que eu fiz. Naquele momento, em prantos, eu mandei uma mensagem pro meu pai e pedi a ele perdão. Perdão por tudo que eu fiz para ele, por ter rejeitado, por ter tido medo dele. E foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz em toda a minha vida. Hoje, vários aspectos da minha vida fluíram. Eu me sinto mais leve. Depois daquela dinâmica, eu fiquei maravilhada como a minha vida fluiu e como melhorou meu relacionamento com ele. Porque até então, a gente não tinha contato. E a gente tá indo, aos poucos, devagarzinho, construindo um relacionamento de pai e filha, o que antes não existia. Então eu tenho muito que agradecer ao Método CIS por me fazer enxergar isso. E hoje eu percebi que, além de perdoar as pessoas, que perdoar é necessário, é leve, é gratificante, eu preciso também ajudar o meu pai a enfrentar as crenças negativas que ele tem. E com isso poder seguir em frente de uma forma mais tranquila, mais leve. Eu participei do Método CIS 235 em São Paulo e, com fé em Deus, estarei presente no Método CIS 237 em Belo Horizonte.